vive num mundo imediatista que as pessoas querem prazer aqui, agora. Tá, o que você conseguiu de fato? Eu consegui avançar. Ah, mas isso é muito pouco. Calma. Gente, É. muito pouco. Tem gente agora tentando diminuir um chip, tentando melhorar a velocidade, não sei do que, arrumando uma parte do avião. Tá todo mundo trabalhando para tudo ficar melhor. Não, e o Miguel Nicoleles fez uma coisa linda, que ele fez uma cidade do cérebro. Como assim? No interior do Rio Grande do Norte. Uma Que é cidade essa chamada, cidade? acho que Macaíba. Dá uma olhada. Dá uma por olhada, favor. Lene, pra mim. O que é? Ele fez uma coisa na periferia, no lugar quando as pessoas falam, não vai lá, que ele fez uma escola para ensinar ciência, para despertar a curiosidade científica. Cara, disparou o rendimento dessas crianças. E aí um dia ele perguntou para uma das crianças, você está gostando de vir para a escola? Aí a criança falou assim, não, escola eu vou de manhã, aqui é parque de diversões. Olha só. Cara, foi revolucionário. Aí começaram a reproduzir esses centros em outros lugares. Aí, em 2011, acho que 2011 ou 2012... Não, começou em 2013... Não, 2006 e foi até 2016. Foram 10 anos desse sonho. Só resta agora lá em Natal. O Temer disse que não era mais prioridade. Cara, se a gente quer virar uma nação um pouquinho à frente... A gente tem que investir em ciência. Investir em ciência não é investir em um governo, é investir 30 anos, maciçamente. O Brasil não pensa ciência como investimento. E o que acontece? Todas as crianças que lá se formaram estão pelo mundo. Exato, né? Vai perder esse pessoal. E foi na época que teve aquela quebra da Bolsa, aquela crise econômica, 2008, 2009, dos Estados Unidos. Sei. Eles não tinham como manter os cientistas, então eles estavam implorando para os brasileiros irem para lá. Eles vinham aqui pegar. Então, assim, em se plantando tudo dá. O problema é que nós não temos um país que pensa ciência. E quando planta, na hora de colher, os caras vão para fora, né? Porque aqui não tem... Não tem como, porque é um país que não reconhece os seus, né? Então, isso é muito ruim. Por exemplo, a China hoje, os Estados Unidos investe mais ou menos 135, 140 bilhões de dólares em estudos científicos por ano. A China já passou, está com 185. A China será a primeira potência. Claro. Isso não tem nenhuma dúvida, Mas né? por quê? Porque ela tem muita gente? Não, porque ela está investindo mais. Fala, Lene. É isso mesmo, é o Instituto Santos Dumont, criado pelo Miguel Nicoleles, lá em Macaíba. Macaíba. Esse ainda está de pé, porque o índice de aprovação dessas crianças em tudo, em Enem, em bolsa de estudo para fora, disparou. E aí começaram, vamos fazer em outras, né? Aí chega um presidente, não é prioridade. A ciência, a educação tem que ser prioridade para 30 anos. Porque isso a gente perde uma geração, outra geração. Não, a gente está o país do futuro que não tem futuro, entendeu? Porque, tudo bem, se a gente tomar a decisão amanhã, isso vai demorar 5 anos para ter um efeito. Né? Talvez leve 5 anos para você começar a ver as coisas, mas para um projeto de nação, para ter uma revolução científica, 30 anos. E os partidos têm que sentar e falar assim, vença quem vencer, esse projeto ninguém mexe. Exato. O mínimo. Onde você vê Os Estados Unidos fizeram isso quando eles estavam perdendo para tudo quanto é escola de tudo quanto é país. Os caras falaram, o que está acontecendo? A gente está perdendo para todos os países. Os caras reuniram e falaram, o que a gente vai fazer? Falta alguém aqui falar, esquece partido, esquece isso. Não, foi quando democratas e republicanos se uniram. O orçamento da ciência não era questionado. Nem o presidente. Trocasse o partido, é aquilo. As pessoas não entendem que gera patente, gera invenção, a gente vai exportar tecnologia, é uma coisa que isso não tem preço. Gera autoestima. Isso gera uma nação. A gente hoje é um país, não é uma nação. Você pensa, depois de Santos Dumont, até o nome da é homenagem que ele faz, né? É uma homenagem porque esses linda. símbolos ficam, né? Fica. Exato. Fica. E é interessante, né? Porque assim... É o reconhecimento, né? Um grande cientista reconhece o outro. Quando eu li esse livro do Miguel Nicoleles, que eu lembrei quando eu vi a primeira vez dessa coisa, interação máquina e cérebro, não me lembro o nome do livro, mas já tem bastante tempo que eu li, acho que eu li em 2009 ou 2010. Cara, eu fiquei tão deslumbrada, que eu falei assim, cara, ele é brasileiro.
Sabe? Ele é um cara que... Ele só tem um defeito, ele é palmeirense. Não, o cara só anda de verde. Não. O cara só anda de verde. Que é por causa disso, ele só fala do Palmeiras, ele sabe de todos os jogadores, de todos os jogos, de mesmo? tudo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. É o único defeito. E o Elon Musk tá fazendo o que exatamente? O Neuralink, o que ele tá propondo? Ele vai fazer um chip intracerebral, tudo do Miguel Nicoleles é fora, na pele, não é invasivo. Não é invasivo. O Nicoleles, no máximo, é no subcutâneo. Sei. Como hoje as mulheres implantam chip de hormônio. Olha só. E o dele não? O dele é dentro. E ele está perdendo os macacos provavelmente por infecção. Por causa disso, né? Porque ele investiu $1 milhão num balcão para fazer cirurgia em macaco, cara. E é um corpo estranho. É um corpo estranho. Nossa. A técnica tá errada, mas isso não divulga. Então ele tá vendendo, tipo assim, que você vai baixar o download. Então ele vai botar um chip na sua cabeça e você simplesmente vai atualizar seu sistema operacional uma vez por ano. E você acredita que um dia a gente vai descobrir o que nós somos, se a gente é as nossas lembranças? Eu tô falando isso por essa questão de download. Seu corpo tá morrendo e como transfere a Ana para um corpo sadio, um clone, alguma coisa? Quem vai ser essa? Quem é você? São suas lembranças? É só o cérebro? Porque parece que não é só o cérebro, né? Eu acho assim, olha só, imagina um rádio. Tá. O rádio é o aparelho. Isso. Mas pro aparelho funcionar, eu tenho ondas sonoras que ele capta. Quando você, por exemplo, tem Alzheimer, o defeito está no aparelho. Tá. Aquela pessoa continua existindo. As ondas de pensamento arquivadas estão em algum lugar. É mesmo? Claro. Não me pergunte aonde. Entendi, mas tem Muito simples. Você já conviveu com alguém que tem Alzheimer? Não. Eu convivi. Com meu avô, convivi com pacientes. É uma coisa muito doida. Eu não sei se tem a ver. Minha avó teve derrame e começou a esquecer as coisas. É um tipo de Alzheimer? Não, é um tipo de demência. Ah, tá. Quando você vai perdendo a memória. Entendi. O Alzheimer vai perdendo, mas de uma forma... As células vão morrendo em massa. No derrame, não. Você tem uma morte localizada. A não ser que ela tenha tido um derrame muito grande. Foi uma parte... mais para o corpo, né? Pegou mais o corpo e menos a memória. Isso. O Alzheimer não, o corpo vai ficando preservado. Você só dá alteração de corpo quando a memória já está muito apagada. Então, o que acontece? Vai morrendo ali em massa. Tá. Peraí, o que você me perguntou? Que eu já... Ai, caramba. Tá. Se no futuro... Como a gente faz para transferir... Tá, o corpo. Se é só não, o cérebro, você não vai. Cérebro, você não vai transferir o corpo. Porque assim, o rádio, tá? Então você tem as ondas. Na hora que ele começa a dar defeito, o rádio, você não capta as ondas. Certo. Mas as ondas existem. Estão passando ali. Tá? Por que eu acho que funciona de alguma maneira? A gente tem as nossas memórias, a nossa identidade, eu acho que tem uma nuvem, que nem o iCloud. É mesmo? Eu acho. Sempre achei isso. Não tá só aqui. Não, eu acho que não tá. No nosso corpo. A gente ainda não sacou isso. Não é possível. E por que eu saquei isso, Vilela? Eu tinha um paciente, um almirante, ele já faleceu. E ele começou a perder a memória, e ele era almirante da Marinha, e ele olhava para a mulher e falava assim para mim. Ele me aceitava porque ele achava que era a médica que a Marinha mandava uma vez por ano para saber se ele estava vivo. Então, ele achava que eu ia lá. Aí ele falava assim, interessante, eu estou olhando aquela moça ali, ela lembra muito uma menina que eu namorei antes de fazer minha primeira viagem, era a mulher dele. Tá. Né? E ela chorava, porque ele não me reconhece. Eu falei, pelo contrário, ele lembra de você como se fosse a moça que ele deixou antes de dar a volta ao mundo para se formar. Muito bem, um belo dia me ligam que ele tinha 4 filhos. Um filho dele morreu de acidente. Aí a enfermeira, a família, o que a gente fala? E não sei o quê, e papapá. Aí um dos filhos, gente, o papai não lembra nem mais quem é a mamãe. Muito menos quem é a gente, ele não vai sentir nada. Aí a mulher, não, doutora, vem aqui, porque não sei, vem. Tá, cheguei lá, ele estava lendo o jornal, tá? Tentando, né? Lendo o jornal. Ele baixou o jornal e falou assim, um pai não vive para enterrar um filho. Não tinham dado a notícia para ele? Não. Aí eu olhei... Não tinha saído no jornal a notícia? Não, nada. Onde ele conectou aquilo, não. Aí ele falou assim, eu quero ir ao enterro do meu filho.
Que assustador. Ele trocou de roupa. Ele foi. Nós fomos. Levamos. Ele foi, chegou lá, ele chorou, se despediu, sentou na cadeirinha do lado do caixão. Daqui a 1 hora ele falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Olha só. Me levem de volta para Copacabana. Copacabana, para ele, era a casa dele. Não era o bairro. Me levem de volta para Copacabana, que ele queria dizer Toneleiros. Entendeu? E muitos pacientes de Alzheimer que eu tratei, eles tinham horas que eles reconectavam. Olha que interessante. E depois desconectavam. Reconectavam e desconectavam. O filme do Robin Williams lá, né? O Tempo de Despertar. Exatamente. Então, assim, que existe uma memória ou essa história da gente. Quem é que achava que existia iCloud? Se alguém há 20 anos falasse assim, Bia, você vai guardar os seus arquivos numa nuvem. Tá aí. E eu costumo dizer... Uma coisa muito louca isso. O defeito é do aparelho. Imagina o seguinte, o cérebro é uma lâmpada, tá? Agora, a luz que sai da lâmpada é atividade mental. É o que eu crio, é o que eu produzo, mas eu preciso da estrutura lâmpada. Enquanto eu estou aqui, eu preciso. Agora, que essa estrutura que é a gente, que são as nossas lembranças, que são as nossas conclusões, que é a nossa essência... Eu acredito que existem ondas eletromagnéticas em outro lugar. Aquele pedaço o cérebro só mais do que não o é cérebro. Nada. Não. Tem coisas além isso é. Não tenho dúvida. Por exemplo, o cérebro é uma máquina. Conseguem fazer um transplante de cérebro para um clone seu, provavelmente não vai ser você aquela pessoa. Não. Porque ela não vai ter vivido... O que eu vivi, as conclusões que eu tirei, as ideias que eu tive, as desilusões que eu tive. E quem é a Ana? É uma soma do quê? Eu acho disso soma também tudo. Do que você tem contato, dos sentidos? Do que eu interpreto através do contato. Porque, por exemplo, eu posso passar a mão aqui na sua mesa e eu posso... do seu cérebro um monte de informação. Você lembrar de uma mesa sua... Eu não esqueci dessa mesa. Nunca mais vou esquecer. Exato. Desde a primeira vez que eu vi. Pelo colorido, pela textura. Tem uma textura plástica, é ao mesmo tempo rugosa, né? E se eu quiser replicar isso na cabeça de outra pessoa que não teve aqui? Você pode fazer através do BrainNet, que o Nicoleles falou. Aí eu posso passar, mas eu preciso de um computador que faça essa transição. Entendi. O que a gente passa sem isso é uma coisa que é possível. Os monges, você entrar em estado de flow. Flow é quando tudo flui acontece. E sincroniza. E eu acho que o futuro... está muito ligada a essa conexão de cérebros lúcidos que vão se unir de alguma maneira, porque não precisa muitas pessoas para mudar o mundo, como não precisa muitos para estragá-la. Um grupo pequeno... Mas eu acredito, é uma doideira, mas mas fala. Todo mundo, de certa forma, está conectado. Sim. Em algum tipo de grau, o ser humano, todos estão conectados. Eu acredito nisso. É que a gente... Mas com certeza, não precisa muito. Um vendaval num lugar vai dar consequência aqui. Você viu aquilo que aconteceu em Santa Catarina? Aquela espuma há semanas atrás, depois do Uruguai. É claro que o universo está todo conectado. A gente está bebendo a mesma água desde sempre. Não é possível. As coisas estão entrando na gente, estão ressignificando, saindo, transformando em outra coisa. A gente está muito ligado, por mais que o ser humano tenta se desconectar da natureza, a natureza está muito conectada com a gente, né? Mas aí é a tal da arrogância. Porque, por exemplo, nós somos seres, nós somos parte da natureza. Né? E o ser humano não se vê há muito tempo como parte da natureza. Não. Ele acha que está acima. Então, todas as criaturas na natureza têm função. Você já pensou o sol levantar hoje e falar assim, ai, cansei, não vou brilhar, resolvi desligar. A vida acaba. Entendeu? Só que tem que tudo na natureza vem com seu sentido e propósito pré-determinado. Exato. Uma macieira vai dar maçã, não vai dar laranja. Né? O rio acaba no mar. Tudo está escrito ali. Sentido e propósito vem pronto, programado. Aí veio o raio do ser humano,
que não programaram. Fizeram uma programação meia boca. Botaram assim, olha, a gente vai programar vocês para não ficar muito preocupado em fazer digestão, em respirar, isso tudo a gente vai dar. Né? A gente vai programar vocês com um sistema de medo para vocês evitarem o perigo, e a gente vai programar vocês com um sistema de buscar prazer através de sexo para procriar, para passar os genes. O resto é com vocês. Nossa. É isso. Imagina que foi feito. Se todos os animais tivessem esse poder de decisão. Ia ser uma maluquice. Ia ser uma doideira. Ia ser uma maluquice. Mas isso foi dado a gente. É o tal do livre-arbítrio, se o cara quiser. Só que tem que a gente usa muito mal. É muito mal, porque para usar livre-arbítrio você tem que ter conhecimento, você tem que saber que se você é da natureza, você também tem que dar um sentido, um propósito à sua vida. Total. Por que todos os outros elementos da natureza estão aqui para fazer algo? Porque o cara acha que vem aqui para se divertir. Definitivamente, eu tenho direito. Você já viu a geração do direito? Eles não têm nenhum tipo de dever. Eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de não sei o quê, eu tenho direito... Não precisa muito. A gente está tão superficial, essa nova geração, que não lê, não estuda. Qual foi o último gênios da humanidade? Século passado. Exato. Né? Einstein, Tesla. Não tem um gênio. Stephen Hawking talvez foi o... Sim, talvez o Stephen Hawking, talvez, que botou que existe a probabilidade, 40% pelo menos, de Deus existir, que era um cara totalmente ateu, né? Então a gente tem que ver o seguinte, nós estamos vivendo uma sociedade com tanto entretenimento, com tanto prazer, né? Opção. Com tanto prazer, tanta opção, que os gênios precisam de tempo para ser feito, precisam de isolamento, precisam de estudo. Não tem. Precisa de tempo de maturação, ficar olhando um tempo. 30 anos o Nicoleles levou para chegar a esse ponto. Que em ciência, 30 anos é o mínimo. Fica difícil com tanta série sendo lançada, né, Lene? Exato. Né? E tem uma coisa legal que eu não sei se ele vai falar, mas se falar, ele está escrevendo um livro de ficção científica. Eu fico pensando o que será o livro de ficção científica. Imagina, né? Se a realidade dele já é meio ficção científica, o que ele